Você acha que para você ter animais bons, basta eu pegar uma ovelha boa, um carneiro bom e o cruzamento vai dar um resultado bom? Ou, por exemplo, se uma ovelha tem um pé muito torto, o carneiro tem um pé muito reto, e eu fizer um cruzamento, eu vou ter um animal com um pé intermediário? Se genética fosse assim, seria muito fácil de trabalhar. Só que genética não é matemática. E o problema é que tem muita gente que acha que genética é simples, é só fazer conta, só para fazer essa matemática para ter bons resultados. E o resultado disso? Nada do que se esperava. Se você está chegando por aqui agora, se é a primeira vez que você me vê, meu nome é Carla, sou criadora de ovelhas, já crio há 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, tendo animais de qualidade, animais que tenham uma boa produção, animais com uma boa saúde, para você ter mais retorno com suas ovelhas. E se você quer melhorar a sua criação, se você quer aprender mais sobre ovelhas, aproveita, curte esse vídeo para eu saber que você está gostando do conteúdo que eu estou trazendo por aqui, se inscreva no meu canal e ative as notificações para você sempre ser avisado dos vídeos novos que eu soltar. Existe uma ilusão, e é muito comum isso, tá? De que se você pegar uma ovelha muito boa e um carneiro muito bom, fizer o cruzamento dos dois, você vai ter um cordeirinho muito bom. E isso é uma grande desilusão no meio, porque não é assim que a gente produz animais bons. Se fosse assim simples, bastava comprar a grande campeã de uma feira com um grande campeão de uma feira e ia produzir grandes campeõezinhos. Só que melhoramento genético dentro de uma propriedade se consegue com anotações, com avaliações, de você ver o que aquele cruzamento respondeu em produção, comparar resultados para fazer as definições, para fazer as escolhas certas. Como que você consegue evoluir um rebanho, ter sempre um rebanho melhor nessa geração do que era a geração passada? Básico, primeira coisa que você tem que ter em mente é que você só consegue melhorar aquilo que você conhece. Se você não conhece o resultado do que você tem na mão, você não sabe que precisa melhorar. E para você conhecer, você precisa medir. Porque a única forma de você comparar um animal com outro, comparar resultados, é medindo, é avaliando. Senão vira achismo. Vira escolha só por beleza. E a escolha dentro de uma propriedade não é feita por beleza, ela é feita por produção. É a mesma coisa que você fazer um bolo ou um pão sem receita. Às vezes você acerta a mão, às vezes não. Se você tem uma receita bem definida, você consegue repetir o resultado e ir melhorando em função dos erros que você observar. Então, no campo é igual. Quando a gente trabalha com ovinos, é a mesma coisa. Cada acasalamento, cada reprodutor que eu uso nas minhas ovelhas é como se fosse uma receita. Mas só vai ser um melhoramento, só vai ter uma evolução se eu estiver acompanhando o resultado, medindo o resultado e comparando com os resultados anteriores. Aí eu sei se eu estou melhorando ou piorando a minha produção. Então, para você conseguir melhorar o seu rebanho, ter uma evolução nos seus animais, fazer um melhoramento genético dentro da sua propriedade, tem 3 pilares que são fundamentais. O primeiro deles é escolher com critério, escolher os animais. Você tem que escolher os animais, avaliar suas ovelhas e reprodutor, não pelo que eles aparentam, não pela beleza deles, não porque você gosta daquele animal, mas pela produção, pelo que eles te entregam, pelo que eles te devolvem. E o que eles te devolvem? Ganho de peso, fertilidade, habilidade materna. Então, são critérios para você escolher, por exemplo, na escolha das ovelhas. Quais ovelhas são cuidadosas com seus cordeiros? São boas mães? Produzem bastante leite e por isso desmamam cordeiros mais pesados? Quais não falham na hora da monta? Emprenham com facilidade? Se a função da ovelha dentro de uma criação é produzir cordeiros, esses critérios têm que ser avaliados e você tem que conhecer dentro do seu rebanho quais são as melhores ovelhas, quais são as piores. Tem ovelha linda na criação que nunca emprenha, tá lá linda só comendo, só gastando e não te dá nenhum retorno. Assim como muitos carneiros bonitos, grandes, bem desenvolvidos, não produzem nada que preste, não deixam descendentes produtivos. Então você tem que usar esses critérios para selecionar quais são os animais que realmente respondem para você. Segundo pilar é acompanhar resultados. Como que eu vou saber se eu estou melhorando, se as crias estão sendo melhores do que as crias do ano passado, se eu estou melhorando meu plantel, se eu não avalio resultados? E para fazer isso eu preciso ter anotações como peso ao nascimento, peso ao desmame, peso ao abate, número de cordeiros por ovelhas, qual a fertilidade daquela ovelha, se ela pega cria fácil, se ela não pega, se ela pare todo ano, se ela não pare. Essas anotações vão me mostrar como que está sendo a evolução dentro do meu rebanho, se eu estou melhorando, se está igual, se está pior do que o ano passado,
Se eu tiver pior, eu tenho que corrigir a rota o quanto antes, senão eu vou fazer um pioramento genético e não um melhoramento genético. Então, papel, balança, anotações são as maiores ferramentas que um criador tem dentro do seu rebanho para fazer melhoramento. E o terceiro pilar é selecionar com coragem. É realmente selecionar os animais que precisam ficar e aqueles que não devem ficar. Quem dá resultado, fica. Quem não está dando resultado, tem que sair do rebanho. Fazer melhoramento dentro de um rebanho é ter a coragem de tirar aqueles animais que não respondem. Não emprenhou, não fica. Não pare um cordeiro de qualidade, não fica. Não desmama um cordeiro de qualidade, não fica. É só separando o joio do trigo que a gente consegue melhorar. Já vi casos de criadores que pagaram caro em reprodutores, compraram pela beleza, por ser um animal muito bonito, muito viçoso. O carneiro não produzia nada que prestasse e a pessoa não queria se desfazer daquele animal porque era um animal de qualidade. Mas quando comparado com outro reprodutor que tinha na propriedade, a resposta era muito baixa, muito inferior ao que ele tinha. Então ele estava promovendo um pioramento dentro da sua propriedade. Por outro lado, já vi outros criadores que compravam animais que não eram os mais viçosos, os mais bonitos, mas que tinham características que para ele eram interessantes dentro da criação. Ele precisava melhorar o lombo dos animais, ele precisava melhorar o comprimento dos animais, então ele fez a escolha pensando em melhorar isso, porque isso vai reverter em maior peso no animal ao abate, vai reverter em maior quantidade de carne nos cordeiros. Então as escolhas elas devem ser feitas em função do que você precisa melhorar. Melhoramento genético não é só cruzar ovelhas, mas é observar o que você quer melhorar na sua criação, quais são os pontos fracos, o que você precisa evoluir. Planejar os cruzamentos com um propósito. É saber o que você quer da sua criação e medir e acompanhar até você chegar lá. E uma coisa é muito importante: não existe genética boa que resista a um manejo ruim. Então, o melhoramento genético ele tem que vir aliado a um melhoramento de manejo, a um cuidado com seus animais, para que aqueles animais consigam responder em produção. De nada adianta eu escolher o melhor carneiro para utilizar nas minhas ovelhas se eu não tiver nutrição, se a minha nutrição for ruim. Essas ovelhas não vão responder, porque eu não estou dando condições para elas. Então, aliado ao melhoramento genético, sempre tem que estar atenção à nutrição, atenção ao manejo sanitário, manejo de pastagem, porque genética é o potencial, mas o manejo é o gatilho que vai fazer com que aquele potencial se expresse. Quer melhorar seu rebanho? Pare de cruzar por aparência. Comece a anotar, comece a observar, comece a acompanhar a evolução dentro do seu rebanho e fazer as decisões baseadas no que você está anotando, comparando o resultado de um ano com o do ano anterior, de uma safra com a outra. Criador que mede, melhora. Agora aquele que acha que está fazendo, acha que está certo, só repete erro. Se esse vídeo te ajudou um pouquinho a pensar sobre melhoramento genético, te abriu um pouco a cabeça sobre genética, não deixa de curtir ele e encaminha para outro criador que pode estar precisando dessa ajuda. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.